Agora, é lógico que, né, muitos de vocês que estão aqui acompanhando, você que está no Brasil, qualquer lugar do Brasil, região norte, sul, sudeste, né, nordeste, qualquer região aí, né, o centro-oeste, qualquer região que você está aqui, você provavelmente, quem está escutando aqui, deve ter passado por uma questão da sociedade. É muito possível, estou dizendo que é provável, né, eu não tive experiências negativas, mas é muito possível que você tenha um histórico negativo. Então, os contras é o seguinte, né? Primeiro, são pessoas diferentes que pensam diferentes e as ideias podem não bater. Então, você precisa ter bastante tolerância, você precisa ter paciência, você não pode ser grosseiro, porque senão escala, né? As discussões podem escalar para o caminho negativo, então ela sai do ambiente profissional e pode se tornar, pode escalar para a questão pessoal. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Você tem uma questão de risco também, do sócio ser ou não confiável. Então a gente também tem que entender que determinadas sociedades são estabelecidas de uma maneira incorreta e o risco é muito grande de um sócio tirar proveito do outro. Existe um aspecto muito subjetivo e bastante complexo, que é a divisão das tarefas. Como empreendedor, nem todas as tarefas são tarefas mensuráveis, né? Não é uma tarefa assim, carrega 10 caixas e eu carrego 10 caixas. Não funciona dessa forma. Às vezes você tem tarefas que são mais pesadas, que são tarefas de planejamento, que é muito subjetivo e pode começar a dar uma conotação que um sócio está trabalhando mais que o outro. Por quê? Porque não foi estabelecido muito bem quais são os critérios e atividades que cada um deve seguir. Existe também um contra muito sério, que é a perspectiva e as expectativas de cada um. Isso é muito complicado, porque uma vez que você tenha um sócio que tem perspectivas ou expectativas diferentes das suas, pode acontecer da empresa não seguir para o mesmo caminho. Você quer puxar a empresa para um lado, o sócio quer puxar a empresa para outro, resultado, rasga a empresa, divide a empresa no meio, literalmente. Se tiver 3 pessoas ainda, ou 4 sócios, por isso que a quantidade muito grande de sócios é um problema, que você aumenta as chances de ter perspectivas diferentes, né? Então você tem 3 sócios, cada um puxando a empresa para o lado, ela se desfaz, ela não se sustenta. É por isso que muitas experiências que vocês tiveram foram justamente porque não se pensou sobre essas questões antes da sociedade. Mas aí você deve se perguntar, mas professor Lauton, tem como resolver tudo isso? Eu vou falar, tem condições perfeitas de você solucionar isso, eu vou mostrar para você, tá? Principalmente nas questões das questões da proteção jurídica e tudo mais, né? Agora, o que é o pior que pode acontecer em ter um sócio? Aqui vem um ponto muito importante. A maior parte das empresas que possuem sócios, elas quebram por problema dos sócios. É isso que você escutou. Ou seja, não é problema de mercado, não é problema de produto, não é problema de preço, questões técnicas. A maioria absoluta das empresas que quebram e que possuem sócios, o problema foi dos sócios. Exatamente isso. Mas aí você deve se perguntar, mas professor, então por que eu vou ter um sócio? Porque também muitas empresas que se desenvolvem, elas se desenvolvem justamente porque compartilharam experiências e responsabilidades, aumentaram as competências, porque tinham sócios. Então, o que eu quero colocar para vocês é que uma vez que você consiga estabelecer um bom relacionamento com o seu sócio, e quando eu falo bom relacionamento, é não necessariamente um relacionamento de amizade, tomara que aconteça, mas é um relacionamento profissional bem sustentado, você consegue desenvolver melhor a sua empresa do que sozinho, porque você vai compartilhar experiências, dividir responsabilidades. E mais, as empresas que quebram por sócios foram conflitos de interesse e conflitos de perspectivas. Por isso que, ao estabelecer uma sociedade, é importante entender quais são as expectativas que cada um tem. E aqui vai uma dica muito importante. Aqui a gente não está falando de perfis de pensamento ou perfis de atuação. Esses, quanto mais diferente, melhor ainda, porque você está complementando competências na empresa. Ou seja, perfis diferentes se complementam, expectativas diferentes
se separam. Então, um exemplo que eu tenho da House of Startups, meu sócio, nós temos comportamentos diferentes, nós pensamos de maneira muito diferente. Quem acompanha as nossas atividades sabe, né? São duas pessoas absolutamente diferentes nesse sentido, mas as expectativas são as mesmas. A gente trabalha sempre com os mesmos propósitos. Nós temos formas diferentes de resolver, maneiras diferentes de pensar, mas a expectativa, essa é sempre a mesma. Os valores, os princípios, esses são os mesmos. Eu compartilho de princípios e valores familiares, pessoais, que ele também compartilha, ainda que nós tenhamos comportamentos e métodos de pensar diferentes. Isso é importante, portanto, a melhor forma para você encontrar um sócio é você identificar aquele que compartilha das mesmas expectativas e que tem os mesmos princípios e valores, ainda que ele tenha um comportamento diferente do seu, uma forma de pensar diferente do seu.